Pessoal, vamos lá, vamos fazer uma aulinha aqui bem rápida hoje sobre assessoria de imprensa nos hospitais. Vamos aproveitar aqui esse gancho, né, da pandemia do Covid-19. Vamos falar um pouquinho como que um assessor de imprensa nos hospitais tem que se comportar e o que se espera dele nesse momento, né? Eu vou passar um pouquinho sobre o que significa assessoria, para a gente relembrar, mas especificamente vamos focar então na atuação desse profissional dentro das unidades de saúde, uma atuação tão necessária, tão importante nesses dias, como a gente tem visto com regularidade junto aos meios de comunicação. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar fazendo relembrar um pouquinho a definição da assessoria de imprensa. Bom, a assessoria de imprensa, gente, é o relacionamento com a mídia no sentido de obter opinião pública favorável. Então, a gente vai se relacionar com os veículos jornalísticos, né? Levar informação para os veículos jornalísticos na tentativa de conseguir uma mídia espontânea, mas conseguindo essa mídia espontânea, a gente também automaticamente chega até um público externo que a gente não conhece. Chegar nesse público externo que a gente não conhece, e normalmente com uma mensagem positiva, pode fazer com que a gente consiga uma geração de opinião pública favorável para a nossa empresa, ou seja, é um tratamento de imagem empresarial. Assessoria de imprensa é sempre uma busca por uma imagem empresarial positiva. Essa imagem que se tem das instituições públicas, privadas ou do terceiro setor junto à sociedade, parte dessa imagem é resultado do trabalho dela mesma, simplesmente pelo fato de elas existirem, né? Mas parte dessa imagem é construída pelas vias da comunicação. E um dos setores da comunicação que mais atua fortemente na construção dessa imagem é a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, então, é uma das vertentes da comunicação empresarial que atua na formação da imagem institucional. Guarda bem isso, a frase aqui é importantíssima para você entender qual é o sentido, qual é a função da assessoria de imprensa. O que você vai fazer quando você for assessor de imprensa? Trabalhar na formação da imagem institucional. Tudo que for imagem institucional, tudo que leve a uma imagem institucional positiva, vai ser alvo do seu trabalho, vai ser alvo da sua necessidade de trabalhar, beleza? Então, a assessoria de imprensa é uma das vertentes da comunicação empresarial que atua na formação da imagem institucional. Firmeza? O assessor de imprensa ele pode atuar em vários nichos nas organizações. Geralmente está ligado à atividade principal. Então, se você tem um assessor de imprensa que está numa universidade, então ele vai atuar no nicho da educação, né? Ou seja, ele vai ter educação superior, ele vai ter ensino, aprendizagem, extensão, pesquisa, etc. Se ele é um assessor de imprensa de um time de futebol, ele está ligado à questão do esporte, ao desenvolvimento da equipe, a como essa equipe vai se mostrar dentro dos campeonatos, a relação da equipe com a comunidade, etc. e tal. Nesse caso mais específico dessa aula, ou seja, dos assessores de imprensa nos hospitais, o nicho em questão é a saúde. E, gente, saúde é um tema muito rico para a sociedade. Por que ele é rico? Obviamente que uma das preocupações mais importantes das pessoas, ou seja, depois do dinheiro, ou às vezes nem depois do dinheiro, mas junto com o dinheiro, junto com a família, é a saúde, né? A gente quer ter sempre uma boa saúde para poder estar bem, estar com os amigos, para poder trabalhar, para poder viver. E essa saúde, ela passa diretamente, muitas vezes, pelo que acontece nos hospitais. E passa também, muitas vezes, pelo que acontece naquilo que a gente não tem controle, como, por exemplo, o surgimento de uma epidemia, de um surto ou de uma pandemia, como é o caso aqui do Covid-19. Quando isso acontece, os hospitais são muito exigidos enquanto fontes de informação. Então, pensa nisso, porque quando você tem hospitais na sua cidade e você tem uma pandemia, normalmente a gente não busca muita informação nos hospitais, a não ser em casos de acidentes, por exemplo. Mas quando existe uma pandemia, a imprensa inteira volta-se, logicamente, para essas unidades de saúde e precisam ter delas informações consistentes para que as matérias possam ser produzidas. E aí, nesse momento, que entra a figura do assessor de imprensa com um pouco mais de força, né? Pouco mais não, com muito mais força.
A saúde é um dos temas mais complexos, então ele chama a atenção da imprensa naturalmente, né? Então os hospitais, eles são vetores naturais dessa imprensa, né? E normalmente essa atenção maior da imprensa para os hospitais também vai acontecer, então, por conta desses dois fatores que eu acabei de dizer. A questão dos factuais, como acidentes e crimes, ou então, muitas vezes também, na qualidade do serviço de utilidade pública. Gente, os hospitais, além de eles serem procurados nesses momentos mais importantes, como é uma epidemia, eles também são alvos constantes da imprensa por conta de erros médicos, por conta de reclamações. A gente vive, né, procurando matérias, encontrando pautas relacionadas a questões de saúde, filas, uso de corredores para internação de hospitais, enfim, lotação, aquela coisa toda. E normalmente pessoas que estão numa situação muito vulnerável, né, acabam indo para a imprensa quando sentem que foram prejudicados em uma unidade de saúde. Então, muitas vezes, essa saúde chama também a atenção da imprensa, né, justamente porque você tem uma demanda social ali, porque você tem uma demanda de notícia, né, muitas vezes de notícia, porque o que acontece dentro dos hospitais, obviamente, é de interesse público, e se houve, por exemplo, um erro médico, uma negligência, ou então uma demora no atendimento, isso pode ser notícia. Ao mesmo tempo que também é notícia coisas que são positivas, como, por exemplo, transplantes bem-sucedidos, o uso de uma técnica nova para fazer uma cirurgia, enfim, são várias pesquisas que são realizadas dentro dos hospitais, né? Então, cirurgias que são bem-sucedidas, enfim, tudo aquilo que a gente pode colocar como sendo também primordial e sendo também de notícia, ou seja, ter valor notícia junto à sociedade. E nesse caso aí, os hospitais, né, e no caso a saúde, é um dos temas mais complexos, então, que vão chamar a atenção da imprensa. Por esse motivo, é quase uma aberração, olha essa frase, hein? Essa frase é muito boa. Por esse motivo, é quase uma aberração o hospital que não possui um trabalho de comunicação planejado, que atenda tanto as áreas de jornalismo e publicidade, como de marketing e relações públicas. Ou seja, hospitais que não possuem departamentos de comunicação, hospitais que não possuem um trabalho de comunicação planejado, são hospitais que podem ter prejuízos imensos ligados à falta de comunicação, à negligência de informação, e é importante então que você tenha trabalhos ligados à questão da informação em si, da promoção de ações, de campanhas, na questão do conceito do hospital em si e também nas políticas de relacionamento entre o público interno desse hospital e também nas políticas de relacionamento do hospital com os demais setores da sociedade. Então é quase uma aberração, a gente considera isso quase uma aberração porque do ponto de vista privado ou do ponto de vista público ou até mesmo do terceiro setor, algumas empresas sofrem menos e não tem um departamento de comunicação. Agora, um hospital vai sofrer muito mais porque ele vai deixar de fazer uma conexão importante com a sociedade, já que ele é um espaço público, né, de atendimento. Então, isso é importante para a gente levar em consideração nessa ação. E o assessor de imprensa, ele vai ter esse papel de ser o intermediário, né? Justamente no momento em que você tem um assessor de imprensa dentro dos hospitais, você tem, no caso do jornalismo, né? A gente está trabalhando agora com essa questão do jornalismo, o assessor de imprensa vai cuidar então de todo o fluxo de informação que vai correr, tanto interna quanto externamente. Mas é muito específico nesse último caso, né? Nesse caso externo, quando há o relacionamento com a mídia. E aí é nesse momento que o assessor de imprensa entra e serve, na verdade, além de ser um intermediário, ele recebe uma outra qualificação. Ele é também uma ponte, né? Quer dizer, o assessor de imprensa tanto envia material de interesse público aos jornalistas, como presta serviços ligados também à informação do hospital e atende a imprensa, que na verdade, nesse momento, está sendo representante do público, né? Então ele precisa gerar essas informações para que esses dados depois cheguem para toda a sociedade. Então, a gente considera o assessor de imprensa, no caso dos hospitais, com essas duas qualificações. Ele é um intermediário, porque ele é, na verdade, um pivô central desse relacionamento, né, entre imprensa e instituição, e ele é também uma ponte entre a instituição e a sociedade em geral, que vai receber essa informação mais qualificada.
Como que é a rotina da assessoria nos hospitais? Veja só, a assessoria da assessoria de imprensa dos hospitais tem uma rotina um pouco diferente das outras assessorias. E eu não estou dizendo aqui só por conta da correria e da pressão, que a gente obviamente sabe que existe, mas a assessoria de imprensa, no caso dos hospitais, tanto público como privado, né, você tem aí um profissional que é muito mais um gestor do que um produtor de informação, né? Porque essa assessoria de imprensa ela precisa dar conta também do público interno em vários momentos. E ela é, então, responsável pela conexão entre os mais diversos setores dentro do hospital. Quando você tem um gestor de notícias no lugar de uma pessoa que só produz, você tem uma pessoa mais qualificada, o sentido é mais amplo da informação. Além disso, quando a gente fala de gestor de notícias, nós estamos falando de uma pessoa que está pensando seriamente naquilo que entra como informação e naquilo também que sai como informação do hospital para a sociedade. Qualquer informação mal produzida ou mal gestada dentro dos hospitais pode gerar prejuízos imensos, gente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse profissional de assessoria, ele é um profissional muito específico, muito especializado e que tem que ter uma noção muito grande daquilo que vai ser transformado em notícia e daquilo que não vai ser transformado em notícia, né? Ele sofre uma pressão muito grande por informações, isso é normal, porque os hospitais são esses lugares de procura rotineira da imprensa, né? Então ele vai ter uma pressão muito grande por dar uma informação, e a imprensa normalmente ela não espera, né? Ela não tem essa paciência toda que às vezes se exige, né? Ou que às vezes é necessária de você passar uma informação. Então ela vai pressionar, ela vai querer informação rápida, ela quer nomes, ela quer dados, ela quer números, ela quer idade, ela quer qualificações, ela quer a causa-morte, enfim, ela imediatamente e de uma vez só. Para isso que você precisa, dentro da assessoria de imprensa, ter uma organização de dados muito grande. Porque se você não tiver esse material bem organizado, e quando eu falo bem organizado, eu estou querendo dizer não só na rotina interna dos assessores de imprensa, mas especialmente em você estabelecer políticas de comunicação com a própria imprensa. O que significa isso? Você estabelecer regras de relacionamento entre hospitais e imprensa. Então a imprensa ela sabe que ela não vai chegar no hospital e conseguir informação do jeito que ela quer. Ali existem regras e essas regras precisam ser seguidas. Essas políticas de comunicação, elas são criadas tanto pelos assessores de imprensa, como também em conjunto ali com os gestores do hospital, com a diretoria clínica, com os demais funcionários, representantes dos funcionários, para que haja ali um consenso, um conjunto de regras suficientemente forte para que barre, muitas vezes, uma informação que vai sair dali atravessada. Então a imprensa tem que entender que no hospital existe uma organização de informação e essa organização de informação vai seguir justamente essas políticas e essas políticas elas não podem ser ultrapassadas, elas precisam ser seguidas. Muitas vezes o que nós temos dentro dos hospitais da parte da assessoria de imprensa, então, é um conjunto de políticas de comunicação que vai justamente organizar esse processo. E isso vai ser muito importante na hora da liberação das informações, porque aí só vai sair aquilo que tiver efetivamente permitido, né? Tanto da parte da diretoria clínica, como da parte da diretoria administrativa, como também da parte dos pacientes, porque a gente tem que levar em conta também que nós estamos tratando de informações que têm um cunho muito privado, né? Então, não necessariamente não são objetos que estão ali dentro dos hospitais, são seres humanos. E essas pessoas precisam ter todo o respeito do mundo na hora que a gente vai passar uma informação delas para frente para a imprensa. Outra coisa importante nessa rotina do assessor de imprensa nos hospitais está na criação, então, além dessas políticas de comunicação, porque isso é muito mais ligado ao atendimento com a imprensa, mas também na criação de produtos jornalísticos empresariais que vão ser usados tanto para comunicação interna como para comunicação externa, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai ter o uso das mais variadas mídias digitais, que podem ser aí TVs corporativas, rádios corporativas,
o uso de intranet, o uso de newsletter, os boletins eletrônicos digitais, enfim. Esses produtos vão ser sempre acionados conforme as demandas do hospital em momentos de crise ou não, ou então ele pode ser também rotineiro, né? O que a gente mais tem, na verdade, em termos de informação organizada em produtos, são os chamados boletins médicos ou comunicados médicos, né? E eles acontecem justamente nos momentos de maior factualidade. Então você tem acidentes muito graves, incêndios, pessoas importantes que estão internadas. Muitas vezes a assessoria de imprensa já vai produzindo esses boletins e esses comunicados para atender a imprensa, porque ela sabe que a imprensa vai perguntar, né? E no caso aqui da pandemia do Covid-19, a gente tem hoje os grandes hospitais soltando boletins diários, né, e comunicados também diários sobre tudo que está acontecendo, casos confirmados, casos negativados, pessoas que deram entrada como suspeitas, outros que morreram, enfim, essas informações elas vão ser sempre disponibilizadas para a imprensa que, na verdade, num momento como esse, de uma pandemia, está fazendo uma marcação muito cerrada nos hospitais. O que a gente quer dizer, em resumo, com isso, nessa rotina da assessoria de imprensa dos hospitais, é que a informação, gente, é também um remédio. Ela é um remédio não só para as pessoas em si que recebem esses dados, mas também para o corpo clínico, para o corpo de funcionários, para a própria administração dos hospitais. Ou seja, é um remédio para todo mundo, porque quando a gente não tem informação, a gente fica perdido, a gente fica... Então, uma informação bem dada, uma informação bem colocada, ela tranquiliza, ela ajuda a diminuir a pressão e ela ajuda, na verdade, a fazer com que todo o circuito interno de trabalho também funcione. Então, quando a gente pensa na rotina dos assessores de imprensa dos hospitais, a gente pensa num trabalho belíssimo, um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, que você precisa ter um dom, uma vocação, na verdade, bem específica, né? Porque você vai trabalhar em um ambiente muito de uma periculosidade mais alta, porém você tem ali um retorno muito grande do seu trabalho de assessoria. O que mais a gente faz em termos, deixa eu fechar aqui a telinha, o que mais a gente faz assim, em termos de produtos de AI, né, de assessoria de imprensa, aí na verdade é a sigla de assessoria de imprensa, então o que a gente vai ter ali, ó, produção de releases, produção de press kits, que são conjuntos de informações para determinados eventos em si, né? Os boletins e comunicados que eu falei, newsletter, que é um trabalho mais de comunicação digital, e também os assessores de imprensa ajudam no abastecimento de blogs e sites que estarão disponíveis aí, que são já produtos jornalísticos empresariais dos hospitais. E em termos de serviços prestados pela assessoria de imprensa, a gente vai ter as tradicionais coletivas de imprensa, que são muito requisitadas nos hospitais, né? Principalmente quando a gente tem situações como essa de pandemia, ou então algum acidente mais sério, alguma situação mais grave, às vezes ligado à administração, ligado a questões financeiras, né? Ou pode ser também a chegada de um novo serviço, de um novo equipamento, enfim. É um serviço que a assessoria de imprensa tem que organizar, essas coletivas, e também ela tem que organizar o atendimento à imprensa, e ela faz também, muitas vezes, o que a gente chama de visitas guiadas dentro dos hospitais muito grandes, e que são referências para a imprensa, normalmente precisam fazer com que os jornalistas se sintam mais à vontade dentro desses espaços, né? E às vezes se faz um trabalho de mostrar o local, de explicar como é que funciona, quais são os setores que atuam ali dentro, para que os jornalistas possam fazer seu trabalho depois com mais regularidade e às vezes até evitar algum tipo de matéria mal intencionada. A questão do media training, que é o treinamento dos profissionais do hospital para atender, é muito importante, né? Corpo clínico, principalmente, que está diretamente ligado com a transmissão de informações, normalmente recebe treinamento de imprensa para lidar com imprensa escrita, falada, online, uma pressão muito grande o tempo todo, perguntas que são muito pesadas, às vezes perguntas que não tem nada a ver, como sair, como você se esquivar, como você segurar uma informação, como você fazer com que eles produzam uma informação muito mais a seu favor. Isso faz parte do serviço de Media Training. O serviço de AI também inclui o arquivo e o banco de dados, e aí você vai ter textos, fotos, imagens e áudios, né, que são produzidos pela
assessoria e daí vão sendo arquivados. E o clipping, que é, na verdade, você fazer um rastreamento de informações a respeito do seu assessorado nos veículos de comunicação em geral. Então, logo pela manhã ou então durante todo o dia, existe uma empresa que a gente terceiriza para fazer uma varredura e ficar sabendo o que está se falando sobre o seu assessorado em vários veículos de comunicação. É importante que o assessor de imprensa saiba disso, para ele poder também se posicionar, às vezes dar uma resposta, ou então tomar algum tipo de procedimento mais à frente. Então, o que vocês podem perceber é que nesse último caso aqui, tanto de produtos e serviços, isso não muda em relação a outras empresas. O que muda muito é todo aquele rol ali que eu coloquei 2 slides atrás, com relação à informação ser realmente um remédio bem trabalhado da parte da assessoria de imprensa. Beleza? Gente, essa aula é uma aula mais pílula, né? Para a gente poder ter uma noção de como funciona o trabalho do assessor de imprensa dentro dos hospitais. É mais, na verdade, uma possibilidade que você tem, se você gosta dessa área, se você tem essa vocação, eu acho que é muito legal você começar a já se especializar. Beleza? Vamos nessa, até a próxima aula. Grande abraço!